do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua vida? Que poderá dar o homem em troca de sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com seu modo de agir. Amém. Eu vos digo, alguns dos aqui presentes não provarão a morte antes de terem visto o Filho do Homem vir chegar em seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Evangelho de hoje, o Monsenhor Jonas Abib, falando sobre essa passagem, ele dizia que esse si que o Senhor fala: se alguém quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse si, ele disse que é uma condição. O Senhor, ele coloca para nós a condição de tomar a nossa cruz, de aceitar os nossos sofrimentos para poder segui-lo. Porque antes de nós sofrermos pelos nossos pecados, pelas nossas dores, as nossas falhas, o Senhor, ele sofreu primeiro. O Senhor, ele carregou primeiro a cruz, e a cruz que era nossa e não dele. E essa cruz que o Senhor carregou e que o Senhor coloca para nós como condição para segui-lo, como condição para ser os seus discípulos, é a marca do verdadeiro cristão. E Monsenhor Jonas Abib, ele também falava que quando nós abraçamos a cruz, nós estamos tendo um ato de heroísmo. É um ato de heroísmo abraçar e aceitar a nossa cruz. No Evangelho de quarta-feira, falava sobre uma mulher cananeia que ela sofria com a doença da sua filha. Ela sabia que a sua filha ela não tinha cura, mas aquela mulher ela procurou Jesus. E mesmo muitas vezes no silêncio do Senhor, aquela mulher ela não desistiu, ela não abandonou a sua cruz. A cruz daquela mulher era a doença da sua filha, uma doença que para ela era impossível ser curada, mas que no íntimo do seu coração ela sabia que o Senhor podia. Ela sabia que Jesus ele era a única opção para curar a doença daquela filha. E o Padre Overlan dizia que aquela mulher, quando ela se ajoelha diante do Senhor para pedir pela sua filha, ela transforma o seu sofrimento, ela transforma a sua cruz em oração. E é isso que nós devemos fazer como cristãos. A mulher cananeia, ela era uma mulher não cristã, ela era uma mulher considerada pelos judeus, até mesmo citada pelo Senhor na palavra, eles eram chamados de cães e o Senhor a chama de cachorrinho. Mas a mulher, mesmo sem saber como era a fé daquele povo, ela acreditou no Senhor e ela pediu pela sua filha. Ela transformou o seu sofrimento em oração. É assim que nós também temos que ser, porque aquela mulher, mesmo sendo pagã, ela acreditou. E o Padre Overlan também dizia que o silêncio do Senhor muitas vezes é um sinal para que nós possamos aprender a ter fé, aprender a aumentar a nossa fé. O silêncio do Senhor naquele momento fez com que aquela mulher ela perseverasse naquilo que ela queria, e assim também acontece com cada um de nós. Quando o Senhor silencia, quando nós oramos e o Senhor não fala ao nosso coração, é porque o Senhor quer ver a nossa fé, o Senhor quer ver até onde nós podemos aguentar, e que nós possamos ser como aquela mulher, que nós possamos se aproximar do Senhor, se ajoelhar diante dele e pedir que ele possa curar, que ele possa carregar junto conosco a nossa cruz. E só para finalizar, o Frei Gisso, ele dizia que às vezes nós precisamos entender que a nossa tempestade ela vai passar não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.